2x mais 3 maior ou igual a 0. 2x maior ou igual que menos 3. X tem que ser maior ou igual a menos 3 sobre 2. Então, o domínio da letra G é igual a x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual do que menos 3 meios. Entendeu? Por exemplo, aqui, domínio convencional das funções x ao cubo menos x ao quadrado sobre 2 mais 1. Né? O domínio daqui, o domínio da letra B, né, igual x pertencente aos reais, tal que... Só isso, né? Não tem nenhuma limitação, não. X pertencente aos reais. Tá bom? Entendi. Aqui da letra E, Marci, ó. Letra E. Domínio. X ao quadrado mais 1 tem que ser diferente de 0. X ao quadrado tem que ser diferente de menos 1. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Ora, x tem que ser diferente de mais ou menos raiz quadrada de menos 1, e eu estou falando que é domínio convencional, então isso aqui é o que? Raiz quadrada de menos 1. Diferente mais ou menos é o i, né? Quadrada de menos 1 é o i. Só que eu quero domínio convencional, então aqui, esse denominador, no modo convencional, com os números reais, nunca vai dar zero, tá? Então, o domínio da letra E é igual a x pertencente aos reais também. Tá? Porque se o x for menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 1. Isso aqui dá 2. Né? Aqui embaixo nunca vai dar zero. Tá bom? Agora na letra F. Na letra F, x ao quadrado menos 7x mais 12, aí ele tem que ser diferente de zero. Quais são as raízes? Soma menos b sobre a, 7. Produto c sobre a, 12. Tem raiz tranquila aí? Não sei. 4 e 3, né? 3 e 4. 4, 5, 6, 7. 3 vezes 4, 12. Então, x1 igual a 3, x2 igual a 4. Então, qual é a nossa solução? O domínio da letra F é igual x pertencente aos reais, tal que x diferente de 3 e x diferente de 4. Tá? Ou então você pode escrever de uma outra forma assim, ó. X pertencente aos reais menos, né, 3 menos 3 e 4. Tá? Então, x pertencente aos reais menos x igual a 3, x igual a 4. É a mesma coisa. Entendeu, Marci? O professor, ali quando é módulo, qual que vai ser a limitação? Tipo, positivo, negativo, só não pode dar zero? A gente tem a função y igual a módulo de x menos 3. Né? Qual é o domínio convencional das funções reais definidas para f de x igual a esse cara daqui? Então, aqui o domínio da letra A, x pertencente aos reais. Tá? Você pode colocar qualquer número, 0, 4, menos 3, né? Porque ali a sua função não tem nenhuma limitação. X for 9, vai ser 9 menos 3. Se o x for 1, vai dar 1 menos 3. Vai ficar módulo de menos 2, que dá 2. Se for 9, vai ficar módulo de 9 menos 3. 9, 8, 7, 6. Vai dar módulo de 6, que dá 6. Então aqui também não tem limitação não, tá? É tranquilo. Entendi, aí é só x pertencente de reais. Aí quando Isso. é uma fração ou... Isso. Aí é o problema. Lembra que no módulo, né, a gente tem um gráfico assim, né? Módulo de x menos 3, então ele na verdade está... Desculpa, ele está aqui assim, x menos 3. Aqui está o teu 3. Né? Então, repare que o que a gente tem que se preocupar aqui, né? O domínio pode ser... Opa! O domínio pode ser qualquer real. Ó, negativo, passa pelo 0, positivo, passa pelo 3. O que muda só é a imagem, né? A imagem
não tem y negativo, é só positivo, tá? Mas como está pedindo domínio, x pertencente aos reais. E Letícia? Ok, professor. Nenhum problema, não. Professor, não sei se você está vendo o chat, mas eu acho que Ana Luísa de França mandou uma pergunta. Ana Luísa perguntou: professor, quando vou usar o estudo do sinal? Aqui nessa questão 9, não precisa usar o estudo do sinal não, tá, Ana? A gente vai usar o estudo do sinal quando vai esboçar o gráfico por meio de derivadas. Então, você vai ter que saber, nas inequações, você utiliza o estudo do sinal. E a gente vai usar as inequações com o estudo do sinal para resolução de gráficos, né, por meio de derivadas. Então, você vai saber, como é que eu sei, professor, quando a derivada é positiva ou negativa? Aí você vai resolver, você vai derivar a função, vocês vão ver o que é isso, e vai ver onde ela é maior que zero ou menor que zero. Para resolver isso, tem que ter inequação. E aí, geralmente, é primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, como inequação, e aí vocês vão usar o estudo do sinal dessa forma, entendeu? Beleza? Show de bola. Beleza. Então, gente, hoje é a nossa aula 15, né? Já está sendo gravada pela Maria Clara Velasco. Vamos falar sobre, basicamente, a parte final das funções, né? Deixa eu apagar isso. Que o Felipe Bertucci, deixa eu ver se eu acertei o nome dele, isso. O Lucas Leite e o João Frieixeiro, eles falaram, professor, só está faltando agora um tópico, né? Deixa eu ver se eu acertei o nome dele. Cadê? Sumiu. Era João, não era? Ou José? Acho que ele não está mais conosco. Mas, enfim, eles falaram que só estava faltando, né, a nossa parte de função trigonométrica, que é o famoso meme hoje, dia 20 de dezembro. Passaram 15 anos e ainda não utilizei função trigonométrica na minha vida, né? Todo mundo já compartilhou esse meme aí. No nosso caso aqui vai ser um pouco diferente porque a gente vai utilizar a função trigonométrica bastante na resolução de limite, tá bom? Que é a parte introdutória a derivadas. E no mundo acadêmico, científico, as funções trigonométricas elas estão presentes, eu usei no curso de eletro. Olha, temos alguém que fez o curso de eletro aqui, né, Raquel? Conta pra gente depois aí como é que foi a experiência. Ana Luísa também. Bem legal. Bem legal, bem legal. Depois vocês contam pra gente então a experiência. Mas no mundo acadêmico, científico, as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente, elas são muito utilizadas também, tá, gente? Então não faz jus ao meme, porque ela é utilizada para modelar comportamentos cíclicos. A Raquel falou que é horrível. Ela modela comportamentos cíclicos. Então, por exemplo, lembra naquele caso que eu falei para vocês? Populações que têm limites superiores e inferiores, é exatamente isso aqui, ó. Um limite superior, um limite inferior. Então ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, chega num ponto máximo, né? Que ela já não consegue mais se multiplicar. A gente tem o decaimento, 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 ela cai, né? E depois a gente consegue reajustar, né? Caso seja essa modelagem, por um período de tempo T, a gente consegue reajustar para que ela volte a crescer e acontece o mesmo ciclo, tá bom? Então, as funções, sim, não satisfazem o nosso meme, ok? Então, para a gente introduzir a função seno, cosseno e tangente, eu vou primeiramente mostrar, né, o nosso GeoGebra. Aí fica mais intuitivo também. Enquanto isso, Raquel, se você quiser compartilhar conosco, Raquel Onofre, em... Olha só, Ana Luísa falando que aprendeu em circuitos alternados. Então, Ana Luísa sabe tudo sobre fasores,
Transferência da máxima potência. Que legal, Ana. Que legal. Foi um curso superior? Foi um curso técnico? Como é que foi isso aí? Conta pra gente. O meu foi curso técnico, Que legal. O meu também. eletromecânica. Muito legal, muito legal. Então, A mistura dos dois, eletromecânica. isso aí. Então, quem tiver com dúvida, pessoal, na parte trigonométrica, temos mais 2 monitores aí, 2 monitoras, para nos ajudar na parte das trigonometrias. Vocês viram fasores, transformadores, indutores, bem legal. Vou compartilhar aqui com vocês. Calma aí. Compartilhar uma guia. Aí, apareceu. Então, vamos começar do zero, né? A função senoidal. Y igual a seno de x, tá? Em inglês, a gente escreve como sine, tá? Função seno é a função sine. E a função cosseno é a função cosine. Mas a gente escreve seno em português, mas o termo correto seria o sine SN, mas hoje em dia já está sendo aceito como sen também, ok? Professor, o que a gente tem que entender disso aí, né? Você, inclusive, já falou algumas coisas a respeito disso. A gente tem que entender o seguinte, pessoal. A função trigonométrica, qualquer que seja, seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante, elas são funções periódicas, são funções cíclicas, tá? Isso quer dizer que elas têm um período e que elas se repetem. Professor, tem um período. Isso aí, tem um período, aluno. O período é o quê? Lembra lá da física, do ensino médio? Não, pessoal, não lembro não, que eu já joguei tudo fora, já passei para a faculdade e não quero mais lembrar daquilo. Então eu te ajudo. O período, né, que o professor falava era o tempo para dar uma volta, lembra? Tempo que demora para dar uma volta é o período. Você pode pensar no período também como o tempo que ele demora para realizar alguma ação, tá? Então, o período é o tempo que ele demora para realizar uma ação. E a frequência? Ah, professor, o professor lá falava que a frequência era o número de voltas em um período, né? O número de voltas em um tempo era a frequência. Aqui você também pode adotar essa ideia, pode pensar também que a frequência é o número de vezes que ele faz uma determinada ação, certo? Dentro de um período. Então aqui, o período, como eu falei, né, é o tempo que ele demora para dar uma volta ou para se repetir ou para fazer uma ação. Então aqui o nosso período da nossa função senoidal, se você olhar, ela parte do zero, vocês estão vendo a minha... Agora não, porque congelou meu computador, mas quando descongelar, então... Vocês estão vendo aqui a minha setinha no ponto 00. 00. Reparem que olhando para a direita, tá? A função ela cresce até chegar aqui no 1, depois ela começa a decrescer, 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 e depois ela volta para cá. Repare que esse ponto aqui, ó, raiz 6,28 y0, né? Tá vendo? X é igual a 6,28. Desculpa. E o y é o zero. Isso aqui é uma raiz. Repare que a partir da direita dessa raiz, a função se repete, né? Então a gente diz que... Deixa eu ver se eu consigo escrever x igual a π, 2π, tá? X igual a zero. Entre a equação 1 e 2 aí, pessoal, entre o laranja e o roxo, tá? Nós temos o que nós chamamos de período. Isso quer dizer o quê? Que essa função seno, ela se repete de tempos em tempos. E que tempo é esse? É o período π, 2π, tá bom? Período 2π, como vocês estão observando aí. Ah, pessoal, entendi. Então, ó, ela se repete. A cada período 2π, ela se repete. Ó. Aqui tem 2π. Depois, se eu fizer 4π, ó, x igual a 4π. Então, ela se repete aqui, ó, 0. Aí ela repetiu 2π. Depois ela se repete de novo. Mais 2π eu tenho 4π. E vai se repetindo sucessivamente. As funções, elas também são limitadas, especificamente a seno e cosseno, né? Limitada em y igual a 1 e y igual a menos 1. Tá? O domínio da função senoidal, seno de x, são todos os reais, vocês concordam comigo? Né? Eu posso colocar qualquer número real. Ok? Se não entendeu, vai falando aí.
E eu também tenho uma imagem que não são todos os reais. A minha imagem, alguém poderia me falar qual é a imagem dessa função senoidal, do jeito que está escrito? É menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Muito bom. Então, a nossa função seno de x ela tem um domínio que pertence aos reais, e a imagem ela está entre menos 1 e 1, como vocês estão olhando no nosso gráfico, e tem um período 2π, tá bom? Nesse nosso caso aqui, pessoal, qual é a frequência dessa onda? Qual é o número de vezes que ela faz uma ação em um determinado período? A frequência aqui é 1, né? Aqui a gente faz uma ação, ó, que é essa vermelha aqui, ela sobe, cresce, né? Ela cresce, depois decresce e cresce de novo. Então aqui a frequência é 1. Tá? Se eu fizer seno de 2x, deixa eu ver se vai aparecer aqui. O que vai acontecer, né? Deixa eu escrevi em cima, né? Deixa eu voltar. De x, seno de 2x. E professor? Tô nem enxergando agora, tá confuso. Vamos lá. Seno de x, tá? Eu tenho cresce, decresce e cresce de novo. A Ana Luísa tá falando, pô, fugi direto para não ver mais essa parada de doido. Agora eu tenho aqui, tô vendo isso de novo. Então vamos lá, x, né? Frequência igual a 1. Agora olhem, por favor, aqui, ó. Ele cresce, decresce e chega aqui. Cresce, decresce e chega aqui. Então, no mesmo intervalo de tempo, que era ali o meu 2π, agora eu tenho o mesmo movimento duas vezes, ó. 1 e 2. Tá? Posso ir botando aqui, ó, 5. Caraca, professor. Parece até que tá se mexendo. Pois é, parece. Ó. Então vamos. Vocês conseguem ver minha seta, né, gente? Sim. Então, olha só. Cresceu, decresceu. Um período. Desculpa. Vamos lá. Cresceu, decresceu, cresceu. Uma frequência. Duas frequências. 3, 4 e 5. Tá? Para o mesmo período anterior. Ok? Reparem que eu tinha seno, agora eu tenho seno de 5x. Não confundam isso, tá? Com isso aqui, ó. Seno de x, tá? 2 vezes seno de x. O que vai acontecer aqui quando eu apertar Enter? Quando eu apertar Enter, a função ela vai mudar o quê? A nossa amplitude. Tá bom, pessoal? Então, aqui é um novo parâmetro amplitude. Agora a nossa função está limitada entre 2 e o menos 2, tá? Aí eu pergunto novamente, qual é a imagem nesse caso, pessoal? Não é mais menos 1 e 1, né? Agora a nossa imagem está entre menos 2 e 2. Então, esse fator multiplicando aqui a nossa função trigonométrica é chamado de 1 ou 1,5, é chamado de amplitude. 1,5 menos 1,5. Tá bom? E aí, pessoal, para falar mais um pouquinho da função seno, essa função ela é par ou ela é ímpar, pessoal? Professor, Oi. Oi. perguntou o que hoje? Travou para aqui para mim? Eu perguntei se ela é par ou ímpar, essa função senoidal aí. Eu acho que ela tem simetria com eixo X e Y, né? Então Show seria de aí. bola. Então, a nossa... Cadê? Sumiu? A nossa função senoidal, Letícia e os outros alunos, ela é uma função ímpar, tá? Se é uma função ímpar, como é que eu crio aqui? Texto. Seno é ímpar. Ímpar. Pois Programação coordenada não dá, né, pessoal? Aula de português. Seno é ímpar, pois f de x
é igual a menos f de menos. Só botar um pouquinho para cá, né? Então, ela é ímpar, porque f de x é igual a menos f, ficou errado aqui, menos f menos x, tá? Então, sendo é ímpar, pois f de x é igual a menos f de menos x. Professor, como assim, professor? Menos f de menos x. Então, vamos lá, pessoal. Para mostrar isso, eu vou apagar esse cara. Não? Apagou esse e esse daqui. Vamos botar de novo ela como amplitude 1. Tá? Então, já sabemos o que é amplitude, o que é frequência, o que é período. Tá? Por que ela tem simetria, né? Reparem o que eu vou fazer, preste atenção, por favor. F de x é igual a menos f de menos x. Tá? Então, primeiro eu vou fazer. Quem é menos f de x? Olha, se f de x, tá, é igual a seno de x, tá bom? Menos f de x, vocês concordam comigo que vai ser o quê? Menos seno de x. Ok? De novo, vou escrever aqui. F, cadê? Texto. F de x igual a seno de x. Então, F menos F de x. Se F de x é igual a seno de x, menos F de x vai dar quanto, pessoal? Menos seno de x. Ok? F de x é igual a seno, menos F de x, menos seno. Vou escrever a função menos seno. Repare o que vai acontecer. Eu tenho que multiplicar ela por menos 1. E, professor, boiei. Vamos lá. Escrever aqui, ó, y igual a seno de x. Caraca, sou maneiro, DNA. Vou botar essa parada no braço período que vem. Gostei. Só chegar pro tatuador, mandar fazer o seno e o seno menos 1. Isso aí, ele já imprime já no GeoGebra, já fica totalmente simétrico. Então aqui em cinza, seno de x. Aqui em vermelho, menos seno de x. Entendi, professor. E agora eu tenho que fazer o quê? É menos f de menos x. Então seria menos seno de menos x. Vamos mudar aqui. Tá, professor? Sumiu? Isso aí, aluno. Então, f de x é igual a menos f de menos x. A função é ímpar. Entenderam o procedimento aqui? Sim, sim. Ok. Beleza. Então a gente já sabe que a função é ímpar. Vocês observaram isso muito bem. Agora vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Cadê? Uma janela. Compartilhar. Mas, mestre, eu entendi tudo aí que o senhor falou. Entendi, claro, né, que ela tem período 2π. Mas isso surgiu de onde? Surgiu do círculo trigonométrico, né, pessoal? Nosso famoso círculo, circunferência, com raio 1, tá? E aí, o que de fato é, o que representa o seno? O seno, na verdade, é uma medida, tá, de um ângulo, que se for, né, uma função senoidal, ela vai estar sempre entre menos 1 e 1. Então, a gente faz um círculo trigonométrico, onde aqui representamos os senos e aqui representamos os cossenos, tá? Então, reparem o seguinte, que aqui geralmente chamamos de quadrante, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, porque aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1. Então, todo mundo aqui é positivo, primeiro e segundo, e é negativo no terceiro e no quarto, porque aqui, ó, é negativo. Mas, graficamente, mestre, o que simboliza, o que representa o seno e o cosseno? Olha, você vai pegar um segmento de reta OM.
Peguei esse cara daqui. Ele forma sempre um ângulo, né, com eixo horizontal. Entendi, professor? Então, o seno, se eu pegar aqui, ó, vamos falar igual tá ali. Se esse ponto aqui for A e esse ponto aqui for M, né? O seno desse ângulo aqui, desse arco AM, o seno desse ângulo φ, tá? Que é desse arco AM, o seno desse arco, ele, na verdade, vale o quê? Esse tamanho daqui, ó. Ele vale o tamanho do OM. OM1. Professor, mas quando a gente fala lá, seno de 30 graus, quanto é que dá, pessoal? Meio, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer, ó, que eu tenho aqui um seno e um cosseno. 0, 1, 1, 1, menos 1. Menos 1 aqui. Quando eu falo seno de 30 graus está aqui. O meio significa que eu faço uma paralela aqui, ó. E esse tamanho aqui vale metade, vale 0,5. Ah, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso significa o quê, professor? Significa, cara, que você faz aqui, ó, uma reta. Y igual a x. Aqui tem 45 graus. E aqui, ó, eu tenho esse tamanho aqui, vale raiz de 2 sobre 2. Tá? Ficou ok para determinar os senos dos ângulos? E claro, né, por que é o período? Olha só, o período de se repetir é justamente também observado no nosso círculo trigonométrico. Seno, cosseno, tá bom? Reparem que quando eu falei 30 graus, eu fiz o ângulo para cá. 45, tá? 60, 90 graus. Depois, 100 graus, 120, 160, 180 graus. Depois, 190, 200, 200 e tanto, 270 graus. Vocês lembram disso, né? Ou quem está vendo pela primeira vez, tá dando para entender. 180 mais 90, 270 graus. O famoso 3π sobre 4. 280, 290, 300, 360. Então, 360 são 2π radianos, que é justamente o período. Olha só, a partir do 360 ele volta a ficar igual. Ó. Volta como se fosse o 30, só que agora é 360 mais 30. Volta como se fosse 45, 360 mais 45. Então, quando você escreve aí, ó, cadê? O 360 mais 45, o seu ângulo de 405 graus, só como é que eu represento um ângulo de 405 graus? Olha, se deu maior do que 360, aluno, quer dizer que você tem mais de uma volta. Então, eu vou dar 360, ó, 90, 180, 270, 360, deu 405, então mais 30 graus. Eu paro aqui. Eu dei uma volta e 30 graus, tá bom? E o seno de menos 30, professor? Quando a gente fala número negativo, o que significa? Significa que você está rotacionando no sentido antitrigonométrico. Seno e cosseno. Então, reparem. Seno de 30 graus, eu rotacionei no sentido trigonométrico, sentido anti-horário. 30 graus. Seno de menos 30 graus, eu rotaciono no sentido horário, sentido antitrigonométrico. Então, ele está para cá. Ó. E aí, vamos lá. Aqui vem o lance da paridade, né? Separa o ímpar. Reparem. Seno de 30 graus, quanto é que dá, pessoal? Meio. Quanto é que dá o seno de menos 30 graus? Menos meio. Tá vendo? Então, olha só. O seno de 30 graus, na verdade, é menos seno de menos 30. Olha lá, ó. F de x igual a menos f de menos x. Tá vendo? A função ela é ímpar. Tá? Seno de 30 é meio.
Meio é o quê? Menos seno de menos 30, porque o seno de menos 30 dá menos meio. Menos 1 vezes menos meio dá mais 1, que dá meio. Então, f de x é igual a menos f de menos x. Tá? Entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte do seno? Não, professor. Beleza. Tô de bola. Deixa eu ver se a gente precisa falar mais alguma coisa. Falamos dos períodos. Já tínhamos falado da translação, né? Só para lembrar aqui. Deixa eu parar novamente de compartilhar. Oi, Letícia. Professor, eu estava tendo uma dúvida. Eu vi a aula de função inversa, né? A função trigonométrica, ela tem inversa? Porque eu acho que ela é injetora. Isso. Ela é injetora, ela é uma função real, ela é injetora, né? Cada y ela só vai levar um ponto. Só que ela vai ter uma função inversa, Letícia, mas ela vai ser uma função inversa somente para um período. Por quê, né? Qual vai ser o problema aqui? Vou mostrar para você aqui adiantando. Ocultar. Então temos aqui o seno, tá? X e Y. Tá bonitinho ali. Ela é uma função real, tá? Ela é uma função injetora. Quem leva flechada, você leva flechada de um ponto. Então aqui, ó, para π sobre 2 eu só tenho esse ponto. Para 3π sobre 2 eu só tenho esse ponto. Eu só tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Vimos que ela é injetora, então ela vai ter inversa. A inversa a gente troca o x pelo y. Então se o y é igual a seno de x, x é igual a seno de y. E a gente fala, como é que reescreve isso aqui, né? A gente fala que o y é o arco cujo seno vale x. Então, y é igual a seno de x. Isso aqui é o meu f de x. Função inversa. Função inversa função de y, é o x igual a seno de y. Olha, se x é igual a seno de y, então y é um arco cujo seno, lembra? Aqui dentro é o argumento, é sempre o arco. Então y é um arco cujo seno dá quanto? Dá x. Só que repare, Letícia, o nosso problema aqui, né? Quando eu fizer a inversa, a gente vai até falar sobre isso, eu troco o x pelo y, né? Então tem um comportamento mais ou menos assim. E, professor, aí vai ter um problema. Alguém detectou o problema aqui do arco seno? É porque quando eu faço a inversa, reparem aqui o seguinte, né? Ó. Y e x. Né? Troquei o x pelo y. Agora eu tenho função, gente? Não. Não tenho função, né? Por quê? Esse x aqui, ó, tem esse y e tem esse y daqui. Esse x tem esse cara e tem esse cara daqui. Então, Letícia e as outras pessoas, nas inversas, a gente tem que tomar um cuidado porque ela tem algumas limitações. Então, por exemplo, ela faria esse movimento daqui, tá? Eu não posso ter, vou fazer em preto, tá? Eu não posso ter esse pedaço. Depois eu faço esse pedaço daqui. E eu não posso ter esse pedaço daqui. Tá? Então seria algo limitado assim. Porque justamente ali não é mais função. Então ela faz isso aqui. Aqui a gente tem uma descontinuidade. Aqui faz isso, tem uma outra descontinuidade. Ok? Porque se ela fizer isso, eu vou ter um x com 2y. Se ela fizer isso, eu vou ter um x com 2y.
Mas, respondendo a pergunta, sim, a função seno, cosseno, tangente tem inversa, elas são inversíveis, né, ou invertíveis. Só que o domínio e a imagem eles são alterados para justamente fazer com que a função invertida, né, continue como função. É diferente dos outros gráficos que nós tínhamos feito. Deu para entender? Eu sim, obrigado, professor. Beleza, beleza. Professor, Oi, Marcelo. eu não consigo entender muito não. Você poderia explicar novamente? Claro, posso sim. Eu falei o seguinte, que lembra quando a gente falava y igual a 3x? Aí eu pedi para calcular a inversa, eu falava x é igual a 3y, né? E explicitava se x é igual a 3y, y é igual a x sobre 3. Então, esse aqui é a função inversa e essa aqui é a função direta. Isso também dá para fazer no seno, Marcelo. Porque f de x é igual a seno de x. A função inversa a gente chama de arco-seno. Arco-seno. Arco cujo seno. Cadê? Vamos escrever aqui em cima. Y é igual a seno de x. Troco x pelo y. X é igual a seno de y. Então, y é o arco cujo seno vale x. Arco cujo seno vale x. Eu quero dizer o quê? Porque isso aqui geralmente dá uma certa confusão nas pessoas, mas vamos lá. Presta atenção aqui, por favor. Seno de 30 graus, ou π sobre 6, né? 30 graus, π sobre 6. Quanto dá? Meio. Seno de 30 graus é meio. Essa é a função direta, né? A função inversa seria assim, ó. π sobre 6 é igual ao arco cujo seno vale meio. Tá? Vamos fazer junto. Abre aí, por favor, a calculadora do seu Windows aí. Professor, eu tenho MacBook. Isso aí, abre a calculadora do seu MacBook também. Aí você vem aqui, ó, exibir, clica lá, exibir, clica em científica. A calculadora científica normal dá para fazer sem ser de computador? Dá para fazer. Qual é o que você tem? É a Cássio, Texas, HP. É Hobson, acho que é HP, né? Robson, não conheço essa. Que legal. Robson, deixa eu ver aqui. Com H? É H-O-O-Son, 2 ovos. Robson. Também aqui apareceu uma cadeira gamer. E a música da Rihanna. Deixa eu escrever aqui, Rupson. Ah, Rupson calculadora. Não sabia, que legal, uma empresa de... Foi legal, não conhecia. Ah, é a preta, né? É uma preta com... Ela parecida com a... Tá. Então, aí na sua calculadora aí, ó, nessa sua... Deixa eu mostrar aí pro pessoal dar uma olhada aqui. Mas quem tá no computador, continua no computador. Quem tem a Rupson faz cadeira game. Letícia, é outro patamar, né, pessoal? Vocês já viram que é um outro nível. Cadê? Eu não consigo compartilhar com vocês. Até congelou aqui. Ocultar. Para a apresentação. Mais alguém com calculadora científica aí? É bom que a gente aprende a usar também. Caramba, cadê? Eu abri o navegador errado. Show. Marci, você tá com qual? Tá com HP, Cássio?
Ah, tá. É igual a minha também, Marcia. Então, calma aí. Uma guia. Ó, aqui no da Letícia, Letícia, você... Ah, cadê? Como é que você acessa aqui? Nessa aqui, como é que você... Ah, você acessa pelo Mode, talvez, né? Ou Shift. Como é que você acessa os sobrescritos da calculadora? É o Shift na sua? Eu acho que é Shift. É o shift, é o shift. Então, se você colocar Shift, apertar seno, então você está escrevendo seno menos 1, né? Arco seno. Então, escreve aí Shift, aperta Shift, seno. Vai aparecer provavelmente seno menos 1. E aí você bota arco cujo seno vale, bota aí 0,5. Você bota normal ou bota entre parênteses? Pode botar entre parênteses. Se você bota Shift, seno menos 1, abre parênteses 0,5, fecha parênteses. Se der 30, quer dizer que a sua calculadora está em graus, né? Se der um número bem feio, quer dizer que está em radianos. Quanto é que deu? 30, deu 30. Deu 30, show de bola. Aí se você apertar aí Shift, seno 1, vai dar quanto? Tem que dar 90. Deu 90? 90. Show de bola. Então é assim que você... Isso, Marci. É assim que você vai fazer. Show de bola. Para quem está na calculadora do Windows, pessoal, vocês vão aqui, ó, exibir científica. Aí aqui tem assim, graus, radianos e grados. Deixa em graus, tá? Aí você tem aqui um LN, tá? Parece que é um IN, mas é um LN. Então não é isso que a gente quer, não. Do lado esquerdo do LN tem um INV. Tá? Isso aqui é um dos problemas da letra do Times New Roman e do Arial. O L e o I maiúsculo, eles são iguais, né? Então, o LN aí do lado, né, não é IN, é LN, perto do parênteses, né? Ao lado esquerdo do parênteses à esquerda tem o LN. E do lado esquerdo do LN tem o INV. Quando você clica em INV, repare que aparece diferente, ó. O LN vira elevado a x, o seno vira arco seno, né, o cosseno arco cosseno e o tangente arco tangente, tá? Seno a menos 1, cosseno a menos 1, tangente a menos 1 é a mesma coisa do que arco seno, arco cosseno e arco tangente, respectivamente. Tá bom? Então, por exemplo, aí na calculadora do Windows, você vai botar assim, ó, escreve aí 30, não, desculpa, escreve 0,5, coloca, aperta, então escreveu 0,5, aperta inverso, aí você aperta seno. Aí vai dar lá, ó, vai aparecer ascend, né, que é o arco do seno de degree, né, que tá em graus. Então, arco seno de 30 dá meio. Arco seno de meio dá 30. Aí, para vocês entenderem, para ficar mais fácil, você sempre lê assim. O 30 graus é o arco cujo seno vale meio. Tá? Então, se eu botar qual é o arco cujo seno vale 1? Qual é o arco cujo seno vale 1? Então, 90 graus. Tá? Qual é o arco cujo seno vale raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2. Faz aí também. Professor, Vai lá. só na imagem da calculadora ainda. Sim, sim. É porque eu estou fazendo na minha aqui. Vê se você consegue achei que acompanhar fosse também. mostrando. Aí, quando você faz arco seno de raiz de 2 sobre 2, que dá 0,7, vai dar lá os 45. Conseguiu fazer aí, Ana? Dá pra botar em radianos. Dá para colocar radianos. Isso. Então, aqui, ó. Vamos lá, se eu colocar arco cujo seno dá raiz de 3 sobre 2, né? Arco cujo seno dá raiz de 3 sobre 2.
Então, qual é o arco cujo seno dá raiz de 3 sobre 2? Vai ter que ser 60, né? Então, 60 graus. E é assim que a gente trabalha aí com a operação arco. Essa notação seno menos 1, cosseno menos 1, ela não é muito intuitiva, né? Então, acho que fica legal de sempre trabalhar com a ideia de arco cujo seno vale tanto. E aí sempre resolve, tá? Então, deixa eu parar aqui. Porque, então, todos já sabem aí tirar a prova real quando estiver estudando. Então, o que é uma dúvida muito comum, né? Quando eu escrevo y é igual ao seno de x, tá, gente? Aqui é o quê? A gente coloca grau, né? Ou pi radiano. E aqui vai me dar um número entre menos 1 e 1. Isso aqui é y, né? Agora, quando eu escrevo π sobre 6 igual ao arco cujo seno vale meio, reparem que agora aqui nos parênteses fica entre menos 1 e 1. Tá? E aqui fica o meu arco, né? Em grau ou pi radiano. Então, reparem que fica ao contrário. E só para reforçar, né? Seno a menos 1 de 0,5 é igual do que escrever arco, né? Arc, ARC, espaço, seno de meio. Então, qual é o arco cujo seno vale meio? 30 graus. Em radianos, π sobre 6. Tá? Professor, como é que passa de 30 graus para radianos? Olha, 2π, 360 graus. Se eu quero 30 graus, eu tenho x, né? 3 dividido por 3 vai dar 1. 36 dividido por 3 vai dar 12, né? 12. 12 dividido por 12 vai dar 6. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui a gente tem 6x igual a π, x igual a π sobre 6. Tá? Transformou de grau para radiano. Mas sim, entendeu essa parte? Entendi. Show de bola. Entendeu, Ana? Ana Carolina, Ana Luísa, Letícia, Lucas Leite, Felipe. Ana Luísa, essa foto é na fábrica de chocolate aí, tem uma cascata de chocolate aí atrás. É do Willy Wonka. Parece aquela fábrica de Gramado. Gramado Canela. Sim, professor. Ô, louco, muito bom. Arrasou. Quem não conhece a fábrica de chocolate de Gramado, pessoal, não percam a oportunidade quando visitar. Muito bonito. O problema é que no final eles não dão chocolate. Vamos lá, vamos continuar então. Aqui fechou, tá? Seno, todos entendemos sobre o seno. Cosseno, não muda muita coisa, né? O domínio continua sendo reais. A imagem continua sendo entre menos 1 e 1, tá bom? Aqui, olha só a imagem, continua sendo os pontos entre menos 1 e 1. E o domínio são os reais. Tá? Graficamente significa o quê? Eu tenho lá um arco AM, aqui, ó. Vou fazer aqui em vermelho, em roxo. Tem um arco aqui AM. Se eu quero saber o cosseno desse arco AM, na verdade é só medir então a projeção OM2, que é essa daqui. Então o cosseno vale isso. Então reparem, se aqui é o cosseno e aqui é o seno, aqui vale 1, 1, menos 1, menos 1. O cosseno ele é positivo no primeiro e quarto quadrante. Lembra?
1, 2, 3, 4. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, ele é positivo, né, no primeiro e quarto quadrante e negativo no segundo e terceiro quadrante, que está aqui. Tá bom? A função cosseno, ela é par. Então, f de x é igual a menos f de x. Professor, se o cosseno está aqui é par, ela tem... Cadê? Ela tem projeção, né? Ela tem simetria com o eixo y. Aqui, ó. Ela continua para cá. Tá? Então, repare que ela é uma função par, também visto graficamente. Beleza, professor, entendi. Período dela também é 2π, pessoal. Aqui é 2π. Né? Então, vamos ver novamente aqui o nosso círculo trigonométrico. Professor, mas que círculo rígido? Pois é. 0, 1, menos 1, 1, menos 1. Cosseno de 30 graus. 30 graus está aqui. Cosseno de 30 graus está aqui. Quanto é que vale o cosseno de 30, pessoal? Raiz de 3 sobre 2. Isso, raiz de 3 sobre 2. Então, esse tamanho daqui, ó, que eu vou fazer agora em roxo, vale a raiz de 3 sobre 2. Agora, reparem, por favor, cosseno de menos 30. Professor, tu me ensinou que positivo ele vai rodar assim, trigonométrico, negativo, sentido horário antitrigonométrico. Então, menos 30 eu sei que vai estar aqui. Olha que legal. Cosseno de menos 30 também dá quanto? Raiz de 3 sobre 2. Se o cosseno de 30 é igual ao cosseno de menos 30, então ela é par, porque f de x é igual a f de menos x. Eu acho que eu escrevi antes ao contrário, eu tinha escrito f de x igual a menos f de x, né? Mas aqui está o correto, tá? Fica a nossa correção aí. F de x é igual a f de menos x, é par. Aqui, f de x igual a menos f de menos x é ímpar. Professor, é isso aí, eu entendi. Inclusive, dá para ver aqui pelo gráfico, né? F de menos x, que faz para cá, né? Se eu pegar esse ponto daqui, ó, ele dá esse valor. Se eu pegar esse ponto daqui, também dá o mesmo valor. Isso aí, aluno. Então, f de x igual a f de menos x. Ok? Professor, e aí depois, quando a gente for ver o arco cosseno? Mesma coisa. Vamos ver se vocês entenderam. Se eu falo que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, então o meu 30 graus é igual ao arco cujo cosseno vale a raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, se eu perguntar aqui para vocês, quanto é que é o arco cosseno de 0? Quanto dá? É 1, né? Temos 0, temos 1. Raquel falou que deu 90. Marcela falou que deu 30. Então, quando ficar com dúvida, reescreve. Ó. Qual é o arco cujo cosseno vale 0? O arco cujo cosseno vale 0. Seno, cosseno. 0, 1, menos 1, 1, menos 1. Qual é o arco cujo cosseno vale 0?
sobre 2, né? Aqui, ó. Cosseno de 0. Aqui não é 30 graus, pessoal. Aqui não é 45. Aqui não é 60. Aqui não é 0. Cosseno de 0 dá 1. E aqui não é 90. O cosseno de 90 vai dar 0. Então, qual é o arco cujo cosseno dá 0? 90 graus. 90 graus é um arco cujo cosseno dá 0. Tá? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui para que vocês fiquem mais espertos com as funções trigonométricas. Vou pegar aqui essa parte em branco. Escrever aqui seno e cosseno. 30, 45, 60, 90. Escrevi muito grande. 0, 30, 45, 60, 90. Tá? Primeiro quadrante, de 0 a 90. Seno e cosseno. Eita. Sumiu a parada. Aí, voltou. Tá congelado o meu computador. Vamos lá, pessoal. Sem chutar, hein? Faz aí no seu papel em círculo trigonométrico, seno, cosseno, 1, menos 1, menos 1. E aqui está o 0. Seno de 0, pessoal. 0. 0. Seno de 0, você vai fazer um ângulo de 0 grau. Aí, pô, como é que eu faço um ângulo de 0 grau? Isso aqui é 45 e aqui é 60, o ângulo de 0 só pode ser aqui. Tá? Então, eu vou fazer aqui em preto. 0 grau. Aí, lembra, você vai analisar a projeção. Eu estou aqui, ó, nessa faixa. Isso aqui representa um ângulo de 0 grau. Vou olhar lá para o meu eixo dos senos. Né? Eu tenho algum tamanho ali? Não tenho, né? Reparem, quando a minha reta ela vem para cá, o meu segmento vem para cá, agora eu tenho uma projeção para cá. Quando a minha reta vem para cá, eu tenho uma projeção para cá. Quando ela vem para cá, tem uma projeção para cá. Quando ela está aqui, ela é completamente a projeção toda, que dá 1. Quando ela está aqui, ela é bem pequenininha. Quando está aqui, não tem projeção. Né? Então, seno de 0, vale 0. E o cosseno, professor, a mesma coisa? O cosseno é a mesma coisa. Reparem, o cosseno. Cosseno de 0, eu estou aqui, ó. Quanto dá o cosseno de 0, pessoal? 1. Dá 1. Por quê, né? Quando eu faço cosseno de 30, eu venho para cá. E aí, ó, vou pegar outra cor. Cosseno de 30, eu estou aqui, tá? Então, se eu quero saber o seno de 30, eu projeto para cá. Esse vale o seno de 30. Se eu quero saber o cosseno de 30, eu projeto para cá. Então, esse vale o cosseno de 30. Se eu quero saber o seno de 45, eu projeto para cá. Esse vale o seno de 45. Se eu quero saber o cosseno de 45, eu projeto para cá. Repare que vai aumentando o seno e vai diminuindo o cosseno, né? Ele vai vindo para cá. Então, vamos lá. Professor, eu odiava essa parada aí. Quando eu tinha isso aí, eu ia logo pra cantina comer um joelho. Pessoal que estudou aí no PRW, no Alaor, Colégio Pentágono, Pedro II, Cefet, dava para comprar até 2000 e... Quando é que eu tava na escola? Foi 2000 e... Entre 2008 e 2010 foi o ensino médio. O joelho era R$ 2,50. Agora tá R$ 8. Vamos lá. Seno de 0, 0. Cosseno de 0, 1. Seno de 30 graus, pessoal. Meio. E o cosseno de 30? Raiz 3. de 3 sobre 2.
Show. Dois. Show. Raiz de 3 sobre 2. 45 graus, seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. 3 sobre 6. Raiz de 2 sobre 2. Aqui também dá raiz de 2 sobre 2. E 60 graus, né? Raiz de 3 sobre 2. E aqui dá 1 sobre 2. Seno de 90, pessoal. Quanto dá o seno de 90? Dá 1. E o cosseno? Zero. Então, reparem, olha só, que eu vou aumentando os meus ângulos para cá. O meu seno vai aumentando e o meu cosseno vai diminuindo. É exatamente o círculo trigonométrico, né? Ó. Seno e cosseno, eu vou aumentando. Olha o que vai acontecendo com o meu seno. Ele vai aumentando. E olha o meu cosseno, ele estava aqui e agora ele está aqui, vai diminuindo. Então vocês têm que ter essa ideia na cabeça de vocês quando for trabalhar com funções trigonométricas, tá bom? Professor, aqui só para completar, né? 0 grau em radiano, né? 0 radiano. 30 graus em radiano, π sobre 6. 45, pessoal, quanto é que é o 45 em π radianos? Alguém sabe? Π sobre 4. Π sobre 4. 60, quanto é o 60? Π sobre 3. Π sobre 3. E aqui, π sobre 2. Tá? Então, aí estão os nossos famosos ângulos notáveis. Aí no nosso primeiro quadrante. Professor, você não vai falar da tangente? A tangente, amigo, né? É o nosso seno sobre o cosseno. Então, tangente de 0. 0 dividido por 1 dá 0. Tangente de 30. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. É multiplicar por 2 sobre raiz de 3. Né? Dá raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Vai dar 1. Tangente de 60. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. É multiplicado por 2. Então vai dar raiz de 3. Tá? Raiz de 3. Raiz de 3. E a tangente de 90, pessoal? Quanto dá a tangente de 90? A gente vai falar que a tangente de 90, ela tende a quanto, pessoal? Ele quer chutar um número? Você falou que tangente é seno sobre o cosseno. Então é seno de 90 sobre o cosseno de 90. Então é 1 sobre 0. Faz aí, Letícia, na calculadora. 1 sobre 0. O que vai aparecer para você? Faz na calculadora do Windows aí, Ana Carolina Bavier também, por favor. Dividido por 0 deu erro matemático. Pois é. Agora tenta escrever só tangente de 90. Tenta fazer... Coloca aí, tangente de 90. 90, tangente. Professor, eu tô pelo celular. Ah, beleza. Tenta fazer pelo celular, Ana. Deu 89,3634,05. Tangente de 90? É. Você tá em... É, deve estar errado. Fez em graus aí? Tá em graus? 90 graus? Tá em graus. E deu quanto? O meu deu 6,1. Eita. Sério, gente? No calculador do Windows aí? 6,3. Continua errado? É, tá estranho. A tangente de 90, pessoal, né, a gente fala que ela é indeterminada, tá? Porque justamente a gente está dividindo 1 pelo 0, né? Seno de 90 dá 1, cosseno de 90 dá 0. Então, 1 dividido por 0, a gente fala que não existe, é indeterminado. Tá? Na verdade, a tangente de 90, ela tende ao que nós chamamos de mais infinito.
tá bom? Se você fizer, por exemplo, aí, Ana, Letícia, na calculadora, aqui a gente já pode até dar a ideia, então, do nosso infinito, né? Se você fizer 1 sobre 0, você vai ver que é indeterminado, mas se você fizer 1 sobre 0,5, vai dar quanto? Depois faz 1 sobre 0,05, vai dar quanto? 1 sobre 0,005 vai dar quanto? Aqui eu tenho 1 sobre 5 sobre 10, eu tenho 10 sobre 5, 2. Aqui eu tenho 1 sobre 5 sobre 100, aqui eu tenho 100 sobre 5. Eu tenho 20. Aqui eu tenho 1 sobre 5 sobre 1000. Eu tenho 1000 sobre 5, eu tenho 200. Pessoal, o que está acontecendo? 2, 20, 200, 2000. Está acontecendo o quê? Que quando eu vou diminuindo esse meu número do denominador, que era meio, depois foi 0,05, 0,005, 0,0005, 0,00005. Quando eu vou diminuindo isso aqui, mantendo um constante, o resultado ele está crescendo, né, exponencialmente, né? 2, 20, 200, 2000. Isso significa que o meu limite, tá? Um limite dessa minha função aqui, 1 sobre x, quando x está tendendo a zero, ele vai ser o mais infinito. Tá? Então, temos aí a nossa primeira ideia, vocês estão observando, do nosso limite. Então, da mesma forma, o limite da tangente de x, quando x tende, né, a π sobre 2, 90 graus, ele vai ser mais infinito. Ok? Vocês entenderam essa ideia? Eu não consigo dividir por zero. Eu não estou mostrando para vocês que, pessoal, agora na faculdade dá para dividir por zero. Não, não dá para dividir por zero. É impossível, é indeterminado, é inexistente. Então, Marciele, Ana, Letícia, que vocês tacaram tangente de 90 na calculadora, vê direitinho aí. Vocês devem ter colocado errado. Mas é para dar, de fato, inexistente, indeterminado, não é possível processar. Tá bom? Porque ali é uma incoerência. E aí, para resolver essas incoerências, a gente chega, né? Então, na verdade, começamos com a ideia dos limites. Tudo bem, professor, ela não existe 1 sobre 0. Mas, olha, 1 sobre 0,000000001 é muito próximo de 1 sobre 0, não é? Isso aí. E quanto é que é 1 sobre 0,0000001? Professor, é um número muito grande. Então, você tem a ideia intuitivamente que se você pudesse alcançar o zero, você chegaria no infinito. Então, isso quer dizer que lá, quando você encosta no zero, na verdade, você está entrando, então, no número, na indeterminação do infinito. Tá? Então, por isso que a gente fala, tangente de x, quando x tende a 90, ela não existe. Ela é indeterminada. E aí tem a intuição lógica de ir para o infinito. Ok? Deu para entender a ideia, gente? Sim. Então, aqui eu falei para vocês da função do cosseno e a nossa função tangente. Reparem, olha só o que acontece com a nossa tangente. Ela é quebrada, né? Aqui é a contínua. Aqui é a contínua. E a função tangente ela é quebrada. Por quê, professor? Olha lá, não existe no π sobre 2. Não existe no 3π sobre 2. Quanto é que é o seno de 270 sobre o cosseno de 270? O seno de 270 dá menos 1 e o cosseno de 270 dá 0, né? Você está aqui, 270 está aqui. O seno dá menos 1 e o cosseno dá 0. 0, menos 1. Cosseno dá 0. Então, tanto no 90 quanto no 270, não existe a função. Repare o que acontece para o y. Olha lá o y crescendo. Ele vai crescendo e vai se aproximando cada vez mais desse cara daqui, que nós chamamos de assíntota vertical. Olha lá, ele crescendo, 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 crescendo. Aqui também, vai crescendo, crescendo e vai se aproximando da assíntota vertical 3π sobre 2. Reparem, nesse caso aqui, ela não tem mais período 2π, né? A tangente tem período π. Ela se repete a cada π,
daqui para cá, eu tenho π, né? Π sobre 2 até 3π sobre 2, eu tenho π. Então, ela se repete. Ela faz isso, depois ela faz isso, depois ela faz isso. Então, a cada π, ela se repete. Tá? Então, tomem cuidado com essa notação aí. Ok? E olha lá, ó, a nossa tendência do limite de tangente de x quando x tende a 90, né? Vai ser aqui, ó, um mais infinito. Ok? Então, na nossa aula que vem, a gente vai falar sobre essa notação que confunde muitas pessoas e falar por que aqui nós temos esse símbolo menos, né? E aqui temos esse símbolo mais, e aqui ficou mais infinito e aqui deu menos infinito. A gente fala isso na próxima aula, já começando a dar a ideia de limite. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Maria Clara Velasco pode parar a gravação, por favor?